Olá a todos os meus vizinhos do condomínio Maria da Fé, sejam bem-vindos à minha varanda, meu espaço, meu jardim. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês dessa necessidade que eu vejo, que eu sinto e que se torna premente no mundo da gente reciclar as coisas, de nós termos um segundo olhar para todas as coisas, não é? Então hoje eu vou ensinar de uma forma assim muito simplificada um cacto para que nós possamos fazer coro, né, a decoração que agora nós temos ali na sala da Ana Maria, na antessala, a bem verdade, da administração, para que a gente possa utilizar essa quantidade tão grande de garrafas PET que nós acabamos comprando no dia a dia, para refrigerante e tudo mais, e para que isso possa ter uma finalidade mais construtiva para nós, que isso não vá para o lixo sem que nós tenhamos dado uma outra oportunidade, uma outra vida. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês façam em casa, e qualquer dúvida eu vou deixar abaixo do vídeo o meu e-mail, para que vocês possam mandar o e-mail, para que a gente possa sanar dúvidas, se houverem, e também a lista de materiais, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é tirar o rótulo, né, da nossa garrafa PET. Nós sabemos que a cola ainda fica aqui, mas não se preocupem, nós não vamos precisar remover essa cola aqui no momento, tá bom? Então, eu peguei essa garrafa, eu tenho impressão que é de Guaraná. Existem as garrafas de Coca-Cola também, que já são demarcadas aqui, também podem ser utilizadas sem problema. Aí, com o uso do estilete, nós vamos cortar aqui. Ela tem uma marcação bem aqui, e essa marcação pode servir de referência pra gente. Olha, nós vamos cortar aqui, fazer um corte com um corte inicial. Quem tiver habilidade no uso do estilete, pode continuar cortando com o estilete. Eu particularmente prefiro usar a tesoura. Aí eu vou inserir a tesoura aonde eu tinha cortado e vou cortar aqui ao redor desse vinco. De uma forma despreocupada agora com o formato, tá? A gente só corta, muito bem. Reservamos essa parte. E essa parte aqui, que vai ser o cacto, vocês observam também que ela tem uma outra demarcação aqui embaixo, olha aqui, bem aqui. Então, eu vou cortar aqui agora de uma maneira mais precisa. Para isso, eu particularmente gosto de deitar a garrafa, porque eu consigo enxergar o vinco, e vou cortando ao redor da garrafa. Para essa fase, se vocês quiserem já fazer aqui a pintura, é possível. Porém, eu vou ensinar um trabalho que é um boleamento aqui nessas bordas, elas vão ficar para dentro. E eu acho um acabamento mais elegante. Inclusive, se não quiserem fazer os cactos, vocês podem utilizar esse fundo de garrafa como recipiente para guardar as coisas. Enfim, tem tanta possibilidade, né? E esse boleamento das bordas vai fazer com que isso aqui fique mais elegante. Para isso, eu vou precisar do ferro de passar roupa e de um pedaço de papel alumínio. Então eu vou pegar o meu ferro de passar roupa. Se for um ferro a vapor, como é o meu ferro, ele tem que estar na função de vapor desligada, não pode estar ligado. Aqui é ligado, aqui é desligado. Então nós temos que anular essa função vapor. E aqui, para que nós não grudemos, né, o material do PET, nós vamos colocar papel alumínio. Quando eu fui pegar meu papel alumínio, eu tive aquela surpresa maravilhosa, né, que a gente tem de vez em quando, e verifiquei que ele está todo manchado. Está com aquela mancha que de vez em quando vem, que eu confesso que eu não sei por que é, mas para o nosso trabalho não vai ter problema nenhum. Então, antes de ligar o ferro, né, naturalmente, a gente vai envolver a base do ferro com o papel alumínio. Pronto, assim ele vai dar segurança que a gente não vai sujar a base do ferro, não é? Agora a gente vai ligar, eu tenho uma tomadinha bem aqui, ok? E vamos deixar o ferro esquentar, ele vai ter que ficar no máximo. Bom, agora o ferro já tá quente, né? Vou trazer aqui para mais perto da câmera. E eu vou fazer esse movimento aqui, vamos ver como é que fica melhor. Olha, eu só vou colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar. O calor do ferro vai fazendo com que as bordas virem para dentro. Olha, mas tem que ser rápido, porque se eu me demorar aqui, eu vou acabar derretendo de forma inadequada e não é isso que eu quero. Eu acho que dá pra ver isso, ó.
coloca e tira, é um trabalho de paciência. Eu recomendo, se vocês forem, por exemplo, fazer várias peças de uma vez só, até por questão da gente economizar energia, né, que a gente já faça essa etapa aqui no mesmo dia, no mesmo momento, para aproveitar o ferro. Observem que já começou um bolhamento, olha que interessante, já começa a entrar para dentro aqui essa parte. Então, aqui vamos continuar batendo para ficar da forma como eu quero. Não precisa entrar muito. Olha, tá um pouquinho torto, isso pode acontecer também, não é? Mas o resultado final tá valendo a pena. Continuo batendo. Está entrando mais, por isso é importante na hora que a gente for recortar a garrafa que ela fique exatamente igual, para que quando a gente fizer esse movimento aqui no ferro, esse boleamento ele fique como um todo, né? Fique uniforme. Eu penso que eu já vou dar por encerrada essa parte, porque isso tá ótimo. Olha, ele ficou com uma argolinha aqui em volta e ficou, dessa vez ficou todo uniforme. Pronto, agora já não vou precisar mais do ferro. Vou desligar. Ok. E ele vai ficar aqui. Muito bem. Já tá feita essa parte, o boleamento aqui, olha, da garrafa, né? E essa parte aqui que vai ser o cacto já está pronta. Então, agora eu vou voltar a essa parte aqui. Essa parte que foi, que tem a cola do vinco, normalmente quando eu vou trabalhar com garrafa PET, eu uso o thinner ou água ras para poder tirar. Mas não vai ser necessário, porque nós vamos fazer as flores dessa parte baixa aqui. Essa parte eu não vou usar nesse trabalho. Então, essa parte baixa eu vou pintar do jeito que está, porque depois vocês vão ver que facilita muito mais a gente fazer o recorte das flores, tá bom? Então, agora o nosso trabalho vai ser de pintura. Então, para essa etapa, nós vamos precisar das cores, né? Eu selecionei esse tom de verde. A marca Acrylex é porque é a que eu tenho em casa, não estou fazendo propaganda, é a marca de tinta que vocês tiverem. Bom, Ana, sobrou pintura, sobrou tinta da pintura que eu fiz no meu apartamento, eu posso usar? Pode usar, não é? Não tem problema nenhum. A tinta é acrílica, posso usar tinta acrílica? Pode. Essa aqui, em particular, é tinta PVA, tá? A gente encontra em qualquer livraria, né, que vendam tintas. Escolhi, então, esse verde, esse aqui é o verde pistache, é uma cor que eu acho bem interessante. E também esse rosa, esse aqui é o rosa antigo, também da Acrylex, tá bom? Então, nós vamos preparar o nosso pincel. Nós vamos usar para esse trabalho o pincel tipo trincha. Se vocês não tiverem em casa, tiver só aquele redondinho, não tem problema, pode usar também. Sempre que nós formos pintar alguma coisa, a gente tem que molhar primeiro o pincel. Então, eu tô molhando, dou uma secadinha nele, né? E agora a gente vai trabalhar com a tinta. Para esse trabalho ficar assim bastante bem feito, é importante ter de 2 a 3 demãos dessa tinta em particular. Olha, eu vou começar aqui, por exemplo, então com o fundo, né? Não tem ciência, você passa a tinta, a primeira demão, a primeira camada de tinta, ela tem que ficar bem espalhada. Então, nós vamos passar, espalhar bem a tinta, vai ficar assim super transparente, mas não tem problema, é só a primeira cobertura. Então, nós vamos pintar assim, em toda a superfície. Observem que eu não tô chegando até aqui. Por quê? Porque depois que eu pintar, eu vou ter que deixar esse material descansando. Então, aqui não dá para enxergar, mas eu vou ter que deixar ele descansando em cima de alguma superfície plana. Se eu pinto tudo, naturalmente eu vou deixar esse material riscado, né, nessa área de contato. Então, eu prefiro para um bom acabamento, né, para uma boa qualidade do trabalho, que a gente pinte até aqui, não é? Deixe secar, depois dê uma segunda demão, depois uma terceira demão, e depois que a gente fizer isso nessa parte, a gente vai inverter e vai completar o trabalho aqui dessa forma, tá bom? Então, é só para verificar. Pintar é um exercício extremamente agradável, relaxante, terapêutico e não tem nenhum segredo, somente esse que eu falei, de espalhar bem a tinta nessa primeira demão aqui. Bom, aí vou deixar reservado para a gente passar agora para a utilização da tinta cor-de-rosa,
que eu escolhi, que eu selecionei para que nós possamos fazer a flor do nosso cacto, não é? Então, sempre dá uma chacoalhadinha na tinta antes de abrir. E aqui, nós vamos pegar e pintar da seguinte forma. Olha, eu vou deixar reservada aqui, separadinha, essa área, que é a área onde tem a cola. Então, essa parte aqui não vou pintar, tá bom? Aí eu vou espalhar essa tinta pra cá. Uma noção importante também, para quem nunca fez artesanato e agora por conta desse contexto, né, da gente ter que ficar em casa, quer se aventurar em alguma coisa, em relação à tinta, é importante que a gente passe, quando for pintar, num sentido só. Então, você não pode passar aqui, daqui a pouco você faz assim, você quebra, né, esse alinhamento da tinta. E é importante, inclusive, para a fixação desses pigmentos. Então, quando nós passarmos, a gente já define a forma. Eu estou escolhendo assim, nesse sentido, mas poderia fazer assim também, o que melhor me aprouver. Então, eu escolhi assim e assim eu continuo, tá certo? Aí, vamos passando aqui. Observe que eu estou usando até aqui também, ó, que tem uma outra linhazinha de demarcação. Essa parte aqui não me interessa, então eu não vou utilizar. Olha, já estou quase acabando aqui. Vai ficar com muita falha, não tem problema. O interesse agora é que a gente dê só essa primeira demão. E pronto. E vou deixar secando, observando que o lado da cola não foi pintado, tá? Pra gente evitar de usar solvente de forma desnecessária, não ter necessidade. Vou deixar aqui então descansando também, ok? Bom, então esse aqui já trouxe, já preparado, né? Uma parte que já tá toda pintada. Nesse material nós temos 2 demãos de tinta que foram suficientes para ela dar uma boa cobertura. Eu penso que dá para verificar o boleamento que eu falei. Olha só que interessante, né? Ele fica voltadinho aqui para dentro, ó, a gente não corre o risco de passar a mão e acabar se machucando. Então tá todo virado para dentro. Aqui tem 2 demãos de tinta, não é? E agora a gente vai fazer o trabalho que seria estilizar os espinhos do cacto, não é? Então, agora a gente vai usar tinta branca. Essa tinta, sim, para mim é resto de tinta aqui que eu usei para algum tipo de trabalho artístico e guardei nesse potinho de Nutella. Eu vou trabalhar agora com essa parte aqui do meu pincel, tá? O do meu pincel em particular, ele é bem grossinho, bem largo. Mas vocês podem, por exemplo, se preferirem os espinhos pequenininhos, menores, né? Podem usar, por exemplo, hashi ou palito de churrasco também, que dá um efeito bem bacana. Então, eu vou apenas bater aqui, ó, na tampa, né? Que ainda tem um líquido, olha. Vou colher, né? Esse pouquinho de tinta e vou começar a fazer essas bolinhas aqui. Pronto, ó, dou um espaço de mais ou menos 1,5 cm entre elas e vou descendo até a borda. É isso. Olha aí. Agora faça a mesma coisa aqui em todos os lados que são que tem esse alto relevo, né? Porque essas garrafas, elas têm 5 lados. Então, eu vou fazer de conta que isso aqui é aquela parte do cacto que tem mais relevo. Então, aqui que eu vou colocar todos os meus espinhos. Então, aqui, olha, vou colocando também, né? Já conseguindo ver aqui uma linha reta. Pronto. E assim eu faço ao redor de todo o cacto. Ok? Agora, enquanto vai secando, depois eu faço o restinho, eu quero dizer para vocês o trabalho que a gente vai fazer com essa garrafa. Aqui também tem 2 demãos da tinta que eu escolhi, olha, já tá bem sequinho, né? Só que, como nós vamos cortar as flores aqui, é interessante que essas flores tenham uma proteção, porque eu tô usando uma tinta PVA. A tinta PVA, ela tem uma aderência boa, porém ela pode sair com o uso da tesoura, né? Por se eu der uma mexidinha aqui, de repente, olha, já dei um risquinho, e aí eu não quero que aconteça isso nas minhas flores. Para isso, eu vou ter que proteger essa tinta com esse material que chama termolina leitosa. A termolina leitosa, ela age como se fosse um verniz. Ana, não tenho termolina leitosa em casa, o que é que eu faço? Se você tiver um verniz, você pode usar. Se você tiver base de unha, né, que incolor, você pode usar também, que dá o mesmo efeito. É só pra gente fazer uma camada de proteção aqui, antes de cortar esse material. Então,
ela também aplica com o pincel e é solúvel em água. Então, olha, é só colocar aqui e passar em toda essa região. Olha só, tá vendo? Então, é um brilho bem discreto e depois que seca, na verdade, nem aparece brilho. Nós vamos passar aqui por toda a extensão que nós pintamos e ela vai ficar desta forma aqui. Essa aqui já tá passada, ó. Tem um brilho bem discreto, acho que dá pra ver um pouquinho contra a luz. E agora a gente vai trabalhar com esse lado da garrafa, que já está, então, com a termolina, certo? Bom, agora continuando, eu tive que pausar o vídeo. Olha só, já fiz em todos os lados, né? E já começa a tomar uma carinha de cacto. Vou deixar aqui secando. Uma coisa que eu não comentei, que é muito comum para quem trabalha com pintura, é usar o secador de cabelo para poder acelerar a secagem. É legal? É legal, se você tem pressa. Mas se você não tem pressa, não tem necessidade. É interessante que a gente deixe a própria tinta ter o efeito dela sobre o material e secar no tempo dela. Então, muitas vezes o trabalho artístico é uma questão de você saber fazer uma boa gestão do tempo, para que você, enquanto ele seca, você faça uma outra coisa qualquer. Bom, agora nós vamos cortar aqui essa parte usando a tesoura, né? Vai ser mais fácil. Olha, já vou cortar aqui, já vou desprezar esse pedacinho. Esse aqui, lembrando, é a parte que tem termolina, tá? Vou cortar. Essa parte eu não quero mais. Vou cortar esse aqui também. Então, eu tenho aqui comigo, vamos colocar o lixo no lixo, um retângulo cor-de-rosa, certo? Observa que o lado que tá com a termolina, a gente inclusive sente a textura, né? Passa o dedo, você sente a textura. O outro lado é que eu vou trabalhar agora, que é o lado bem brilhante, que é o lado só do plástico, do PET, né? Então, para fazer as flores, nós vamos utilizar a própria tampa da garrafa, perdão. Nós vamos pegar a tampinha da garrafa e ela vai servir de referência. Utilizando essa tampa como molde, nós vamos conseguir cortar aqui, nesse retalho de PET, 14 flores. Então, como é que nós vamos fazer? Do lado que não está pintado, tá? Torno a insistir para que a gente não erre. Desse lado aqui, nós vamos posicionar, né, a tampinha. Observa que aqui cabe dois, cabe um aqui e cabe outro aqui, com folga, tá? Então, nós vamos aqui posicionar a tampinha e com uma caneta de marcar CD ou de retroprojetor, que você tiver em casa, nós vamos usar para riscar. Então, essa minha caneta tem duas pontas, é ponta fina e ponta grossa. Eu prefiro a ponta fina. Então, vou só fazer, deixa eu ver como é que a câmera pega melhor. Fazer o risco aqui, olha. Vou fazer o risco aqui, lógico que vocês vão fazer isso apoiados numa mesa, né? Porque a minha intenção é poder mostrar. Risquei, tirei. Deixa eu tampar a caneta, que ela não pode ficar exposta ao ar. E aí eu vou ter o círculo. Então, neste retângulo cabem 14 círculos desse, tá bom? Não vou riscar todos, esse aqui é só pra gente experimentar. Vou cortar, vou até cortar aqui de uma forma grosseira, sem contorno, para depois aprimorar esse recorte, certo? Bom, vou cortar aqui o círculo direitinho. Já está recortado. Não se incomodem se aparecer aqui e vai aparecer, né, algumas pontinhas da caneta preta, isso não tem problema. Agora nós vamos utilizar uma régua e a própria caneta para a gente fazer uma demarcação. Vou usar a ponta grossa agora da caneta. Se vocês tiverem a caneta de ponta grossa somente, não tem problema. Aqui no meio, olha, eu vou definir onde é o meio. Faço uma bolinha. Estou fazendo aqui de forma exagerada porque eu estou gravando o vídeo. Mas assim, vamos fazer uma bolinha aqui no meio. Com a nossa régua, nós vamos colocar aqui, vamos marcar aqui, 1 centímetro. Aqui. Esse 1 centímetro, onde está o número 1, vou colocar bem na bolinha. Bem no centro aqui, ó, bem nesse centro. E vou marcar meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá, certo? Acho que deu pra ver, né? Meio e meio. Aí eu vou rodar isso daqui e vou colocar ainda no 1 centímetro
e vou marcar meio, que coincidentemente ficou no mesmo lugar que eu já tinha marcado, e mais meio. Então, eu vou ter aqui o círculo, né, o ponto central, e aqui eu vou ter meio centímetro para cada lado, meio para cá, meio para cá, meio para cá, meio para cá. Por que eu criei essa referência? Que é para poder cortar as pétalas, né? Conforme você vai tendo habilidade, você não precisa marcar, mas foi a forma que eu encontrei de demonstrar para vocês, uma forma de você chegar no mesmo espaço aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou pegar a caneta aqui e vou chegar até essa bolinha, não a bolinha central, a bolinha do meio que nós marcamos. Olha, eu cortei aqui, né? Fiz um talho, ó, até aqui, e vou fazer isso do outro lado, e todas nas 4 partes. Vou fazer aqui rapidinho. Pronto. Eu já tenho aqui as 4 partes, olha, estão cortadas, tá? Antes de mais nada, agora já é a hora da gente limpar essa caneta. Então, para isso eu vou precisar de álcool, vou precisar de um paninho, tampando o álcool. E aqui, olha, nós vamos já passar o paninho com álcool, que ele faz a limpeza de todo esse preto, olha, não aparece mais nada, tá? Então, a gente limpa agora, antes de dobrar. Aliás, antes de dobrar, nós vamos ter que fazer a pétala. Então, como é que eu vou cortar essa pétala? Eu vou imaginar, já vou até riscar também, para que seja mais visível. Eu vou imaginar que aqui existe um arredondamento, olha, em toda essa pétalazinha. Nós vamos arredondar dessa forma com a tesoura, de um lado, e vamos arredondar do outro lado também. Deixa eu fazer nessas duas aqui. Isso, tá vendo? Um arredondamento. E é muito fácil de fazer isso. Agora, eu não vou tirar a marca, tá? Eu vou colocar aqui e vou só arredondar. Pronto, cheguei até o final. Nessa outra parte, vou arredondar também. Bom, eu vou fazer isso dos 4 lados. Arredondei, e esse aqui também. Arredondei. Certo? Olha, botei isso aqui. Uma hélice, não é? Agora eu vou virar do outro lado, do lado que tá pintado. E qual era a minha preocupação em usar a termolina? Porque se a gente não usa a termolina, na hora de fazer esse recorte, a tinta ia sair com certeza, porque ela ia ser, né, prejudicada pela tesoura. Agora aqui também eu vou fazer esse mesmo trabalho. Aqui. 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 E aqui. Ficou uma flor muito descabelada, mas essa é a florzinha que nós vamos ter. Porque agora o que vai dar a dimensão da flor, né, é essa voltinha que a gente vai fazer aqui. Então, para cada pétalazinha, eu vou dobrar para o meio. Dobrei uma, dobrei 2 e volto. Olha, 3 e a 4ª e última pétala dobrada para o meio. Isso vai dar volume. Aí, eu tenho agora uma florzinha com volume. Bom, agora que eu já recortei, né, as minhas flores, eu vou usar para cada cacto 4 flores. Eu acho que mais do que isso ficaria enfeitado demais, mas aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Vou usar para fazer essa colagem, né, na PET. Eu pesquisei muito para descobrir o que cola PET com PET. E na verdade é um material simples, que é a cola de madeira, também chamada de cola de marceneiro. Não é difícil de encontrar e não é um material caro. Essa cola nós vamos colocar bem aqui, né, nesse quadradinho que a gente pode ver que se formou quando a gente levanta as pétalas. Vamos colocar um pouco dessa cola. Ela é uma cola bem viscosa, olha só, amarelinha, bem viscosa. Aí nós vamos escolher os lugares. Aqui o cacto já tá seco, né? Então a gente vai escolher. Eu recomendo não colocar em cima dos espinhos, né? Vamos colocar perto deles, mas não em cima. Então, por exemplo, aqui eu coloco, faço alguma pressão, ó, e ela já segura.
tá certo? E assim eu vou distribuindo conforme me agrada aqui em toda a volta do cacto. Olha, esse cacto já tinha pronto, né? Já tinha feito para a gente poder continuar nossa aula. E aí eu coloquei, na verdade, 1, 2, 3, eu usei 5 aqui. Por quê? Porque eu achei interessante colocar uma bem na borda. Eu acho que deu um ar assim, né? Bem bonitinho, né? Duas florzinhas juntas. E está quase pronto. O que nós vamos fazer agora é só criar uma impressão de profundidade no miolo dessas flores. Então, com a caneta, né, de marcar CD, a gente faz umas bolinhas aqui. Vou fazer nessa aqui, aí já mostro, só para dar uma impressão que tem algum miolinho, que tem aqui algum, enfim, alguma profundidade. Olha só, vai ficar bem bonitinho, né? E aí a gente vai fazer isso em todas as flores agora. Pronto, olha, todas as flores já receberam o seu miolo e isso deu um charmezinho especial, né? Se nós passarmos a mão aqui na pintura, a gente vai perceber que ela tá áspera e não é essa a intenção. A da flor não está áspera, porque a gente já passou a termolina. Então agora nós vamos passar a termolina e vai ser a etapa final do nosso trabalho. Da mesma forma como eu tinha explicado antes em relação à tinta, primeiro a gente passa em uma parte, depois passa na outra parte para fazer um bom acabamento. Vocês vão perceber que a termolina, ela seca com muita rapidez. Então a gente passa e, na verdade, até em um lugar que a gente tinha passado, quando vai passar a segunda demão, passa outra pincelada perto, ela já está seca. Então, olha, vamos escolher um sentido e passar, né? Vai dando um brilho discreto, bem bonito. E agora sim, esse trabalho vai ficar protegido. Para eu fazer, que tipo de limpeza nele? Eu posso passar um pano úmido, não posso lavar, tá? Mas passar um paninho úmido para tirar uma poeirinha, um pozinho, eu posso. Eu devo passar aqui nas flores? Não, não tem necessidade, porque a flor, ela já recebeu a demão de termolina nela. É só no cacto. E aqui, olha, como eu falei, ela seca muito rápido, eu posso chegar até pertinho, porque depois que secar essa parte, eu vou virar e fazer nessa dobra aqui, né? Então, ele vai começando a ter uma outra cara, com um pouquinho mais de brilho. A diferença, aqui tem brilho e aqui não tem brilho, e é só passar ao redor dela. Pronto, agora nós já temos a peça finalizada. Eu passei termolina em toda a peça, aqui nas laterais, né, com cuidado, o pincel chegar até aqui e não acabar pintando as flores. Aí, se de repente alguém fala assim, puxa vida, eu achei bacana, mas eu não quero fazer isso para guardar nada, eu posso usar de vasinho de flor? Pode plantar uma flor aqui. Qual o cuidado que a gente vai ter que ter? Nós vamos ter que fazer furos aqui para que a água possa ter vazão, né? Então, eu recomendo um ferro de solda. Se você não tiver um ferro de solda em casa, você pode usar uma agulha grossa ou até mesmo uma chave de fenda para fazer esse furo. Se tiver o ferro de solda, é só ligar na energia, ele vai ficar quente e nós vamos furar aqui, né? E da preferência que furemos aqui, olha, porque esses espaços aqui, eles vão ficar altos, então, porque ele colocado aqui, ele vai ter esse vão, e se a gente furar aqui, a água vai sair com tranquilidade. Então, se tiver o ferro de solda, basta ligar e furar. Se não tiver o ferro de solda, aí liga o fogão ou uma vela e coloca a ponta da chave de fenda ou de uma agulha grossa e fura aqui, e o resultado é o mesmo. E aí você vai fazer, vai colocar bedinho, enfim, qualquer outra substância, filtro de café, né, para que a água não passe direto. Coloca a terra e planta a sua plantinha tranquilo, porque vai ficar bonito e sem problema nenhum. Então tá aqui, tá pronto essa nossa proposta. É um cacto bastante estilizado, não é? Porque eu não sei o material que as pessoas têm em casa, e tem que ser uma coisa assim, uma proposta bem simples mesmo, que é pra gente tomar gosto em ter um segundo olhar sobre as coisas. No cacto lá da antessala, da administração, é uma proposta parecida com essa, mas ele tem um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de técnica, né? Porque são, acho que 4 cactos para que fique realmente uma plantação de cacto. Mas eu espero que vocês tenham gostado.
Então é isso, e eu espero que dessa forma a gente possa ter contribuído um pouco com esse momento em que as pessoas, entre aspas, né, não têm e não sabem o que fazer, mas que a gente seja criativo e aprenda através da criatividade a ressignificar a nossa vida de uma forma mais positiva. Eu já estou usando aqui para guardar o material que eu usei. Muito obrigada, um grande abraço para todos vocês. Não esqueçam que, se qualquer dúvida, existe o meu e-mail logo aqui embaixo e também toda a listagem do material necessário, tá bom? Um grande beijo e que Deus Todo-Poderoso proteja cada um de vocês. Um abraço, obrigada, tchau, tchau.